Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Então, em Timóteo, é 1º ou 2 Timóteo? 2 Timóteo 3, 16, 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Diga comigo, inspirada. Então, olha bem, ela é inspirada, ela é só inspirada, não quer dizer que ela foi escrita por Deus, né? E é útil para ensinar a verdade. Diga comigo, útil para ensinar a verdade. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou lá no Ministério da Restauração da Noiva, será que é certo ir lá? Querido, não é em igreja que você vai procurar a verdade, é na palavra de Deus. A igreja ela tem outro objetivo, que é ensinar a palavra, é nós procurarmos aprender a andar na palavra, nos transformar. Olha bem, condenar o erro, o que a palavra de Deus tem que fazer? Diga comigo, condenar o erro. Então, querido, se você vive alguma coisa na tua vida errada, você não pode se ofender. Por quê? Porque a palavra vai condenar. Agora, quem que não tem coisa errada na vida aí? Fala aí, quem não tem, porque eu vou fazer uma libertação, não sei. Que é só Jesus que não tem erro. Tá? Então, todos precisam ser confrontados, né, com a palavra. E a palavra vai condenar o erro para você ficar livre dele. Corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, se você lê Bíblia, está aqui o porquê ler Bíblia. Então, você tem que entender. Eu vou ler a Bíblia para quê? Para aprender a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas que eu tenho e vou aprender a maneira certa de viver. A Bíblia é isso, tá? Agora, olha bem. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A primeira coisa que nós temos que aprender é como é que nós temos a Bíblia na nossa mão. Então vamos supor assim, né? Um período da igreja, eles tinham a Torá. Torá o que é? É os primeiros livros da Bíblia, né? Que Moisés escreveu, onde é fundamentado a religião dos judeus, a história do povo judeu também. Então eles tinham a Torá. Depois eles tinham inúmeros livros do período da história de Israel, desde de Moisés, né? Desde Gênesis, mas desde Moisés eles tinham muitos e muitos livros. Então diga comigo, muitos e muitos livros. Aí, querido, vem Jesus e os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, escrevem carta para as igrejas, né, e deixam esses manuscritos. Aí a igreja, né, foi juntando todos esses livros, esses manuscritos. Imagina todos esses livros se a Bíblia é chamada de Bíblia, no original é uma biblioteca. A palavra Bíblia significa biblios no original, que quer dizer uma biblioteca, quer dizer, é muitos livros organizados em um só. Então nós temos 66 livros que formam a Bíblia Sagrada. Então como é que surgiu a Bíblia? Então homens de Deus resolveram arrumar a bagunça, organizar para poder facilitar para nós. Então eles pegaram de centenas ou milhares de livros e começaram a pesquisar, a estudar como é que se montaria um livro para facilitar para nós, livros essenciais, organizados teoricamente, teologicamente, verdadeiramente. E também, querido, colocar em ordem cronológica, tanto cronológica de tempo, como também para organizar o entendimento da palavra. Então, no Velho Testamento, nós temos a história cronologicamente contada até
o livro de Malaquias. O livro de Malaquias está, exceto o livro de Jó, e se eu não me engano, o livro, eu não sei se é acho que é de Ruth ou Esther. Acho que é Esther. Tem uns livros que não está cronologicamente correto. Mas aí o que acontece? Eles organizaram. Por que você tem que saber disso? Porque um filho do demônio, um capeta, demoniado, ele estuda muito e depois ele vai falar para você que a Bíblia é um livro, foi escrito por homens, né? Ele vai falar todas umas verdades para você e você fica em dúvida. Então, o que você tem que entender? Se você for entrar na conversa dele e você tiver entendimento, você vai ver tamanha ignorância, porque se analisar de modo lógico e intelectual, você vai ver que nós temos um livro que não é só verdade porque é inspirado por Deus, mas é verdade historicamente falando. Entende? Historicamente falando, ele é verdade. Ele é verdade porque ele tem procedência, ele tem coerência. Ele é um livro, querido, mesmo que fosse um livro humano, ele é um livro confiável. Aí o que acontece? Eles organizaram isso, fizeram uma maneira prática, né, de como organizar isso. Eles escolheram só livros que eles viram que era inspirado por Deus e que era coerente com a verdade, que ia montando a história de modo bem coerente. Aí você vai ver algumas provas. Por quê? Porque muitas coisas nós sabemos da história do povo de Israel porque está na Bíblia. A arqueologia, né, ela vai lá, desenterra tudo e descobre que a Bíblia foi escrito humanamente falando de modo verídico. Então, quando alguém vem falar, a Bíblia fica editando esse livro aí, querido, o cabra é trouxa de todo jeito, tanto espiritualmente como humanamente falando. Porque a Bíblia é um livro confiável. E ainda ele é selecionado de muitos livros, né, que não eram tão bons ou que não cabia na ordem cronológica, para poder nós termos. Então é 66 livros, que é mais do que suficiente que nós temos para poder ter inteireza da nossa fé. Bom, como esses livros foram escritos foram organizados após Jesus e foram escritos bem antes, né, 4.000 anos antes, já tem relato, e historicamente falando, 2.000 anos antes de Jesus, 3.000 anos, foi achado os manuscritos, foram repassados. Então, como é que eles escolheram? Eles escolheram livros que batiam, né, e avalizavam os ensinos dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, aonde eles buscaram que Jesus era a verdade, que Jesus era o Messias, como que o Espírito Santo age, como é que Jesus era o Salvador. Eles buscaram no Velho Testamento, mas o Velho Testamento era desorganizado, então eles estudavam os livros. E nós vemos, né, que no Novo Testamento tem vários livros do Velho Testamento que eles citam. No Novo Testamento cita muitos livros dos profetas. Fala de Abacuque, fala de Isaías, fala de Moisés, fala do rei Davi, fala dos Salmos, e o próprio Senhor Jesus, ele avalizou para nós, ele consolidou os apóstolos que o Velho Testamento é verídico. Pegaram? Joia? Aí o que acontece? Então, quando você pega a Bíblia, que você fala, é uma bênção, porque eram muitos livros ao léu que você não sabia qual pegar para ler, e até você ter um entendimento para poder, dava muito trabalho. Então, esses caras organizaram para nós algo que eles tinham na mão. Diga comigo, glória a Deus. Fala, glória a Deus.
Então, você tem que entender por que que a Bíblia ela é pregada como palavra de Deus, ela é pregada por homens sábios, por quê? Porque você tem que saber humanamente falando, porque se você não tem uma ideia, eu só estou dando uma pincelada. Agora, tem, né? Você pode pesquisar, que você vai ver até quem as pessoas, como é que eles usaram o critério para formar a palavra. E aí, querido, olha bem, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, aí ele fala aqui, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Então você não tem uns livros que uns cara top selecionou de uma maneira organizada, vocês têm um livro verdadeiro, que o apóstolo Paulo, como mestre na palavra, doutor, ele era um dos caras mais estudados que tinha da sua época. Ele avalia a palavra e diz que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, ainda que no tempo dela ela estava desorganizada. Hoje já está organizado para nós. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, agora que você já sabe que a Bíblia é um livro de livros e tem 66 livros. Então eu nunca posso pegar a Bíblia e falar, eu vou ler de capa a capa pensando que ela é um livro só. Cada livro ali tem uma introdução. Vamos dar um exemplo, ela começa em Gênesis e está no primeiro livro, ali a palavra Gênesis significa como começou tudo. Então ali vai falar do começo da humanidade, do pecado, né, do homem, de Noé, depois de Noé, Abraão, depois de Abraão vai contar a história de Isaac, de Jacó, depois vai contar a história de José, depois entra contando a história de Moisés, depois Josué continua, depois vai entrar o período dos juízes, depois vem os reis de Israel, depois vem o período do exílio, que Israel foi para a Babilônia. Aí nesse período do exílio foi aonde houve o levantar da maioria dos profetas que estão depois de Eclesiastes, e aí entra o último livro, né, de Malaquias, Jó é um livro fora do contexto, porque dizem que Jó viveu antes de Abraão, então é uma história que dá até para você separar da Bíblia um livro bem legal para você ler. O livro de Salmos não tinha como pôr na história, então foram separados os cânticos que acharam do rei Davi, de vários outros reis, e fizeram o livro de Salmos, cânticos e poesias. O livro de Provérbios, Salomão, como na Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio de todos os tempos e rico, Salomão escreveu Provérbios, que é ditados populares, ou conselhos práticos para o dia a dia. O Salomão, depois de velho, ele começou a fazer o livro de Eclesiastes como filosofia para nos ensinar que os valores dessa vida, como é que você lida com essa vida, e para você não ficar iludido e também perdendo tempo, né? Então ele começa a mostrar assim o verdadeiro encanto da vida e também aquilo que é engano na vida, filosofia. É um livro top. Cantares é um livro que os poetas da época escreviam para suas namoradas, tal, e eles acharam aquele livro inspirado, tinha a ver com o relacionamento do homem com Deus. Aí entra o livro dos profetas, e a maioria deles viveram na época do exílio, senão é capaz que todos viveram na época do exílio, e termina o livro dos profetas, que é na época do exílio, né? Com Esdras, Neemias, trazendo o povo de volta para Jerusalém, e Israel daí ficou um período sem manifestação de Deus, até que veio João Batista e nasceu Jesus.
E Jesus é prometido desde o primeiro versículo da Bíblia. Depois, toda a história da Bíblia, cada uma tem uma figura da manifestação de Jesus na terra. Os homens do Velho Testamento, os heróis da fé, eles eram tudo homens proféticos do agir de Deus na terra. Tanto é que Davi, ele contratou adoradores, e os adoradores ficavam de dia e de noite adorando a Deus, e ficou 33 anos os adoradores adorando a Deus de dia e de noite. Quantos anos Jesus viveu? Então quer dizer que cada história ali ela é para nos ensinar de uma maneira vivida a palavra de Deus. Entende? O que Deus faz, por que Deus faz, a origem de todas as coisas. E eu quero agora entrar no Novo Testamento. E o que é o Novo Testamento? Então, o Velho Testamento era uma aliança abraâmica. Então, Deus fez aliança com vários no Velho Testamento. Mas o Velho Testamento, para os judeus, ela é uma aliança que Deus fez com Abraão para o povo de Israel. E nessa aliança que ele fez para o povo de Israel, Deus falou para ele: da sua semente nascerá aquele que fará bendita todas as nações na terra, que já estava falando de Jesus. Bom, essa é a ordem lógica da Bíblia. Por que tem que ter uma ordem lógica? Porque a Bíblia, ela foi inspirada, ela foi depois montada todinha para revelar Deus para os seres humanos por meio de Jesus. Então, a Bíblia inteira ela é para nos ensinar que nós precisamos de Jesus e precisamos receber o Espírito Santo para sermos salvos. E depois ela nos ensina como viver para Deus. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, quem escreveu foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus era um estadista, ele era cobrador de imposto, então ele mostra Jesus como rei. Nós chamamos os 4 evangelhos como unção dos 4 seres viventes. Mateus, ele mostra Jesus como rei dos reis, como autoridade, como governo. Por quê? Porque se você pega um político e manda ele contar uma história que ele viveu, ele vai contar do jeito de um político. Se você chamar um romancista, ele vai contar a mesma história que ele conhece junto com aquele coisa, mas ele vai contar de um modo romântico. Se você chama um artista, um ator, ele vai contar aquela história meio atuando também. E assim, cada um vê as coisas no seu ponto de vista e conta. Então, por que 4 evangelhos praticamente repetidos e algumas diferencinhas? Por quê? Porque conforme o cara, ele valoriza alguma coisa que o outro não valoriza. E assim, tem diversidade de visão. Isso Deus fez de propósito, e quem montou a Bíblia também fez de propósito, porque eles precisavam mostrar o rei Jesus, eles precisavam mostrar o servo Jesus através de Marcos, o rei através de Mateus, ele precisava mostrar Jesus humano através de Lucas, e precisava mostrar Jesus como Filho de Deus, como Deus na profundidade que João mostrou. Glória a Deus. Terminou os 4 evangelhos, nós entramos em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é aonde começa a igreja. Jesus sobe aos céus, aí ele manda o Espírito Santo e começa a igreja. Diga comigo, igreja. Então Jesus, ele veio, toda a obra de Jesus foi para implantar a igreja. Todo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e todas as cartas foram escritas para a igreja. Diga comigo, quem não é igreja, fala, a Bíblia não é para ele. A Bíblia, querida, é para a igreja. Aquele que não é igreja, ele precisa ser evangelizado e ganhado para Jesus, depois a Bíblia é para ele.
Senão ele vai estudar a Bíblia. Eu fico olhando o crente que fica lançando promessas sobre pessoas que não tem nada a ver, né? Não pega, querido, não é para ele. Você precisa aceitar Jesus, agora a Bíblia é para você. Ela vai valer para você. A Bíblia é inspirada por Deus para quê? Olha lá, para nos ensinar, corrigir e tal, para nos preparar para toda boa obra. Bom, aí, querido, entra Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, quem escreveu Atos dos Apóstolos? O Atos dos Apóstolos é continuação do Evangelho de Lucas. É muito importante vocês saberem disso. Ó. O Evangelho de Lucas, ele no original não tem divisão de Atos dos Apóstolos. Só que na organização da Bíblia, o que eles fizeram? Eles foram até o Evangelho, cortou, pôs o Evangelho de João, depois continuou Atos. Amém? Ó, prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Ó, diga comigo, muitos estavam se esforçando para escrever a história de Jesus. Ó, elas escreveram o que foi contado por aqueles que viveram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, ó excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para Teófilo. Então, isso aí foi um manuscrito achado que colocaram na Bíblia, e o Evangelho de Lucas é o mesmo de Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é continuação, não tem separação no original, tem separação na montagem para haver um melhor organização de ideia do povo de Deus. Amém, querido? Ó, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Quer dizer, o cara já tinha recebido, mas ele queria corrigir, né? Glória a Deus. Entenderam isso? Aí em Atos dos Apóstolos você vai ver a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a abrir igreja para o mundo inteiro. E aí o apóstolo Paulo começou, ele estava num lugar, vinha um cara lá, ele escrevia uma carta, corrigia um problema de uma igreja, mandava a carta para lá, e essas cartas vieram aparecer nas nossas mãos, que é a carta, né, de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e assim vai. Bom, aí tem algumas cartas que não foi Paulo que escreveu, né, mas vamos dar um exemplo. As cartas de João, 1 João, 2 João, 3 João. Quem escreveu? Possivelmente foi o apóstolo João. Eu falo possivelmente porque o apóstolo João podia ter escritor, que ele citava e outro escrevia. Amém, gente? Paulo também, todas as cartas que ele escreveu, nem todas foi ele que estava com a mão ali. Ele tinha uns caras que ajudavam ele a escrever, porque naquela época para escrever tinha que ser meio artista para escrever. Entenderam isso ou não? E o Apocalipse, ele termina, querido, com uma palavra de profecia, de revelação, com o apóstolo João escrevendo a respeito das igrejas e revelando para as igrejas como que iria ser o fim, para dar um propósito para aquelas 7 igrejas da Ásia voltar-se à essência do primeiro amor em Deus e ficar pronto para o arrebatamento, que serve para nós hoje. Bom, agora, para mim terminar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Você tem que se espritar, entender uma coisa. A Bíblia não é chamada de Novo Testamento e Velho Testamento à toa. A palavra testamento é uma escritura de posse. Então, a Bíblia, ela é um testamento da herança das pessoas que vão
morar com Deus, mas também é um testamento para aqueles que querem buscar Deus, saber que se eles não estiverem firmes com Deus, aonde eles vão morar também. Então, quando você vai estudar na Bíblia, você fala, o inferno existe? Vai ler Bíblia. Na Bíblia fala se existe ou não e como é que é lá. O céu existe? Como é que vai ser? Vai ler Bíblia. Lá na Bíblia está escrito como é que vai ser o céu, né? Como que vai ser o milênio, como é que vai ser o arrebatamento, como é que vai ser depois que acabar o milênio, né? Deus vai fazer novo universo, vai fazer nova todas as coisas. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Na Bíblia está escrito, querido, também sobre como que você tem as bênçãos temporárias. Vou dar um exemplo, né? Só para você entender. O Senhor me mostra muito claro, né, que a humanidade ela é praguejada de inveja, de ciúme. Muitos não é invejoso, é ciumento. E você vai, né? Ontem mesmo, eu com o Dori estava fazendo uma visita, né? A pessoa comentando, inveja na família. Eu vejo nos meus filhos, um tem inveja do outro. Eu vejo na igreja, né? Quando os irmãos vão ficando mais velhos, um tem inveja do outro. Querido, se você não eliminar a inveja da tua vida, o ciúme, você vai ficar travado. É a Bíblia que diz isso. Nós temos que ter amor para destravar. Amor que é? Eu vou ficar feliz de ver as pessoas, nem que eu não vá, mas eu vou ficar feliz de ver todo mundo acontecendo, dando certo. E as pessoas ficam ali, né, tá na inveja, ele não sabe que a vida dele vai travar todinha, não vai chegar a lugar nenhum, né? Fofoqueiro não vai para frente, pessoas que cuidam da vida dos outros, não vai para cuidar da vida dos outros de maneira maligna, né? Nós temos que cuidar da vida dos outros para ir falar de Jesus, para elas serem curadas, saradas, libertas. Então, olha bem, o que diz que isso é uma desgraça? A Bíblia. Então, eu preciso estudar a Bíblia. Aí lá na Bíblia, né, você vai ver, né, a maioria das pessoas estão descontentes, porque quando você fala, ai pastor, preciso juntar um dinheiro para comprar um carro, atrás desse desejo, não é todo o caso, tá? A maioria das pessoas está um descontentamento com a vida. E esse descontentamento faz que a pessoa tenha uma boca murmuradora, até quando ela fala, eu queria tanto ter um carro, na realidade a expressão dela de querer um carro é murmuração. Ela está murmurando de andar a pé, murmurando de ser pobre, murmurando. Aí, querido, você vai ler a Bíblia, você vai ver a história dos murmuradores, cara, 40 anos andando em círculo, não alcançaram a promessa, tiveram tudo que morrer, porque Deus não deu a promessa para eles, porque eles eram murmurador. Aí Deus tem uma promessa para a tua vida, né? Você murmura, você pensa que vai acontecer? Não vai. Aonde que está escrito? Na Bíblia, querido. A Bíblia. Então a Bíblia é a nossa escritura sagrada. Então, outra coisa, a Bíblia é chamada testamento também. O que é testamento? Testamento é um documento que você tem de herança. Então, olha bem, ainda não é teu ainda, mas você tem o testamento. Quando morre o testador, você toma posse da herança. Agora presta bem atenção. Então Jesus morreu para que nós sejamos seus co-herdeiros. Ele é o testador. A Bíblia fala sobre isso. Aí, querido, também a Bíblia fala em Salmo 119, 105, assim, a tua palavra ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. O que é passos? Hoje mesmo um cara estava falando assim, nós só andamos para frente, nós só temos que avançar, nós não temos que andar, né? Se hoje você ganha 1.000, você tem que estar amanhã ganhando 1.100, 1.200, 2.000. Se você hoje ganha 1.000, amanhã está ganhando 800. Tem alguma coisa errada, você está andando para trás. Então, o que é passos? Passos é tudo na tua vida. Você precisa ir para frente, né? Então, a palavra de Deus ela vai iluminar os seus passos e vai clarear o teu caminho, vai te dar entendimento.
Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é morta, a palavra de Deus é espírito e vida. Deus não te dá um ensinamento só para você aprender e praticar, Ele dá para você viver aquilo, ou melhor, você ser transformado com esse ensino. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Sabe que eu vou te explicar agora por que ele fala aqui, juntas e medulas, espírito e alma. Então vamos dar um exemplo. Você está desanimado e de repente você começa a orar e buscar o Espírito Santo e nada melhora. Aí você vai lá, querido, e toma uma vitamina, faz uma atividade física e o seu cérebro já dá uma química legal ali e você já muda. Qual que é o problema aí? Você não soube dividir o que é carne, o que é alma e o que é espírito, né? Então, por exemplo, nós temos problema patológico, emocional e espiritual. Às vezes você está indo no médico lá e tal, e o médico não descobre a tua enfermidade. Às vezes alguém fez uma macumba, você tem um encosto aí que está te perturbando e você está tratando, só gastando dinheiro e nada dá certo. Né? Aí você vem na igreja, o pastor ora, você é curado. É porque o problema não era patológico, ele era espiritual. Às vezes, querido, aparece um câncer na tua vida e vai acontecer igual a história, né, da minha sobrinha lá, que a minha filha levou um exame para o médico dela e o médico contou a história da vida. O cara falou assim, cada tipo de câncer eu sei como que a pessoa viveu para gerar ele. Então, às vezes, o que é? Problema de alma que gera enfermidade. Então, quando é que fala assim, a palavra de Deus ela é apta para discernir tudo isso. Então, quando você fica craque na palavra, no relacionamento com Deus, você vai começar a discernir o que é saúde física, o que é saúde emocional e o que é saúde espiritual. Mas quem não é craque na palavra, ele não consegue discernir. E é você que tem que ficar bom. Por quê? Porque é você que está vivendo neste corpito aí. Né? É você que está sendo ofendido, ou elogiado, ou enganado, para você cuidar da tua alma. Então você tem que procurar estudar a palavra, se ficar doutor na palavra, para ser corrigido, para ficar sábio, ficar entendido. Né? Esses tempos atrás mesmo, a loja começou a andar um pouquinho lá, diminuir, eu falei assim, não, isso está errado. Aí eu comecei a pedir sabedoria para Deus, e eu começo a ficar meio irritado, né? E Deus começa a mostrar para mim o que nós estamos fazendo de errado. Já cheguei no pessoal da loja, tem que marcar tudo, tem que atender, tem que dar retorno para o coisa. E o que aconteceu? A loja, explodiu de produzir. O que faz isso? Conhecimento da palavra, porque na hora que você conhece a palavra, tem o Espírito Santo, Deus dá sabedoria, Ele ilumina, Ele dá uma ideia para você. Então, clareou, diga comigo, clarear, fala aí, é entender, fala aí, discernir, fala aí, guiar os passos, é saber como fazer para resolver o problema. Entenderam como é que é? Então, agora preste bem atenção, querido. Deus tem uma bênção para você. Ele exige, aquela bênção exige uma porção de unção, uma porção de sabedoria, uma porção de conhecimento. Então aí a bênção vem, né? Aí você vai correr atrás de ler Bíblia, estudar e tal, vai perder a bênção, o bonde vai passar e você não tem as condições de adquirir aquela bênção. Então, como que eu faço então, pastor? Então, eu tenho uma vida disciplinada. Eu estudo a palavra, eu oro, eu vou na igreja, eu escuto pregação, eu me ocupo. Aí, quando vem uma bênção, você está preparado. Por exemplo, eu estou ensinando tudo isso aqui para você, eu não tive tempo, não tive 1 minuto
para preparar essa mensagem. E por que eu estou aqui pregando? Porque eu não preciso preparar, eu sou preparado. Talvez eu não consiga organizar, né, como se eu tivesse preparado, mas eu sou preparado. E o que Deus quer para te abençoar isso é que você esteja preparado, pronto, apto para todo serviço, em todos os sentidos: conhecimento bíblico, unção, né, sabedoria, a prática. Isso faz você ser uma pessoa preparada. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo também, ele fala assim, procura apresentar-te a Deus como varão, como homem aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, quando uma pessoa tem um problema, você vai lidando com aquele problema, aí você, de tanto ler a Bíblia, você começa a vir umas inspiração. E você sabe que aquilo é de Deus porque tem na palavra. Preste bem atenção. Quem inspirou esses homens para escrever a Bíblia? Quem? Quem inspirou os homens para montar a Bíblia, organizar depois os livros que os homens inspirados escreveu? Diga comigo, Espírito Santo. Agora preste bem atenção. E o que você precisa para estudar a Bíblia? O Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode te mostrar o que ele está querendo dizer através do que você está estudando. Outra coisa, para você entender, para andar com Deus, você tem que entender uma coisa: Deus não anda por emoção, Deus cumpre a palavra. Jeremias, esqueci agora qual versículo, acho que é 1:29, se não me engano, esqueci onde é que é. Mas fala assim, acho que é 1:29, fala assim: que vês tu, Jeremias? Ele fala: veja uma vara amendureira. Deus falou para ele: viste muito bem, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. A Bíblia, querida, é assim, Deus, ele cuida para que a palavra dele se cumpra. O Espírito Santo, querido, ele pode te abençoar aqui na igreja com unção, com cura, com libertação. Mas na hora que você sai lá fora, ele vai, querido, abençoar a palavra praticada na tua vida. Ele não vai, querido, Deus não vai abençoar aquilo que não é dele. Só o que ele te dá e só o que é dele que ele conta. Aí, querido, você pode fazer as coisas, mas Deus não tem compromisso com isso, não tem obrigação. Você vai ter que se virar nos 30, mas aquilo que Deus, querido, te conduz, que está na palavra, que é promessa, o Senhor tem responsabilidade sobre aquilo. Aquilo vai surtir uma grande bênção na tua vida. Então aprenda isso. Tem muito mais para te ensinar sobre a palavra de Deus. Nós vamos parar por aqui. Mas, querido, aprenda isso. Sem palavra, sem a Bíblia, sem você estar praticando a palavra, o Espírito não vai gerar aquilo que Deus quer para a tua vida. Diga comigo assim: eu vou amar a palavra de Deus, porque agora eu sei do propósito. Querido, nós não temos que idolatrar a Bíblia, nós temos que idolatrar, que amar, que se entregar, que mergulhar é no dono da Bíblia. E a Bíblia foi escrita por ele para nós, entende? Para nos ensinar como pegar ele e sermos bênção nas mãos dele. Glória a Deus. Então você pode falar: eu sou um cara de muita oração, mas tem que ser de muita Bíblia também. Eu vou muito na igreja, mas tem que ser de muita Bíblia também. Se você, querido, soubesse como que é importante a palavra, você acharia os cultos do Ministério de Restauração da Noiva, quando o pastor está pregando 1h30, você ia achar: pastor, foi pouco. Por quê?
porque você não gosta da palavra, quando você ouve, você fica enjoado, porque você não gosta. E por que você não gosta? Porque você não medita, não pensa, não vê o propósito da palavra. Se você soubesse o quanto que a palavra é preciosa, você ia achar que essa 2 horas que você fica escutando aqui é como 1 minuto. Tanto é que, se eu quiser, eu fico pregando a noite inteira aqui para vocês. Por quê? Porque a vida é a palavra. Olha bem, no princípio ele era a palavra, e a palavra era Deus, e tudo se fez por meio dela, e para ela são todas as coisas. Então a palavra, querido, quanto mais você aprende, mais você pratica e vive a palavra, mais Deus está na tua vida. Entende? A unção, querido, você recebe para ser ministrado. Então, olha bem, toda a unção, ela tem que ser seguida de ministração. Você pode ver que Jesus, ele chegava no lugar e curava. As pessoas ficavam admiradas com o milagre que ele fazia. Aí ele falava, vem cá que eu vou ensinar. E ensinava. Aí ele ficava o dia inteiro, a noite inteira ensinando aquele povo, após o milagre. Então diga comigo, a unção, o milagre, o poder, a alegria do Espírito Santo é para receber a ministração. Fala aí. Amém? Porque Jesus, ele operava, entende? E ministrava. Operava e ministrava. Não existe Deus, querido, por completo, se não for operando e ministrando, ministrando e operando. Se faltar um dos dois, aí virou religiosidade o ensino. Amém? Jesus é a palavra. E a palavra escrita para que você se alimente de Jesus e viva a palavra. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que você seja feliz. E sabe de uma coisa? Tem que ler a Bíblia. Tem que conhecer Jesus através da Bíblia e os ensinos dele. Para quê? Para morar no céu. Tudo que eu mais quero, que esse ministério mais quer, é evangelizar as pessoas para que possam ir morar no céu conosco. Deus abençoe a sua vida. Tem um pedido de oração aqui. Rodrigues, Senhor, abençoa o Rodrigues, Pai. Ele espera em Ti todo dia. E todo culto, Pai, ele assiste. Então, em nome de Jesus, eu declaro assim: espírito de depressão, de opressão, aniquilado em nome de Jesus. E que o Rodrigues durma bem. E que logo ele venha, Senhor, frequentar aqui conosco. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Rodrigues. Deus abençoe você que está me ouvindo. Que a palavra de Deus entre por meio do Espírito Santo em tua vida. A Bíblia diz que é a palavra que nos limpa, e conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus.